o mundo profético adianta o tempo. O mundo profético traz o tempo futuro a um presente. Por isso é preciso entender a natureza profética. É preciso entender os profetas e a natureza profética. No mundo profético, é a missão do profeta trazer um tempo futuro a uma revelação presente. Trazer a um tempo que ainda não está presente a olho humano, ele trazer a essência atual. Por isso é preciso discernir o tempo profético e é preciso discernir o tempo que nós estamos. Quando falamos sobre tempo, que vai ser hoje um tema que vamos pouco a pouco aprofundar, eu quero que cada um de vocês que está comigo aqui diga para si mesmo, comece a abençoar a sua vida. Comece a abençoar a sua vida. Eu quero que cada um diga para si mesmo, eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou filho de Deus. Diga para si mesmo, abençoa a sua própria vida, dizendo, eu sou abençoado. I am son of God. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. I am son of God. E eu sou próspero. Começa a dizer aqui, qualquer maldição invocada sobre a minha vida, eu declaro, caia por terra em nome de Jesus. Qualquer cobiça que é lançada sobre a minha vida, começa a dizer, eu declaro que caia por terra em nome de Jesus. Qualquer língua que queira amaldiçoar a minha vida, começa a dizer, eu declaro queda em nome de Jesus. Porque nós vamos entrar numa atmosfera profética, em que eu vou lhe revelar as coisas que você precisa saber, as coisas que Deus quer falar na sua vida. E é preciso que você esteja abençoado, esteja carregado da santa presença de Deus e do Espírito Santo. Por muitas vezes, a Bíblia nos ensina, a Santa Palavra nos ensina sobre o tempo. E um dia, diz a Palavra de Deus, que Deus se aproxima de Moisés. Deus revela-se a Moisés. Deus fala com Moisés. Um tempo. Eu quero que pega bem, num tempo. Depois de vários dias, depois de várias semanas, num tempo específico, num tempo exato, Deus revela-se com Moisés. Deus incube uma missão a Moisés, num tempo. Depois de muito tempo que o povo de Israel sofria no Egito, depois de muito tempo que o povo morria no Egito, depois de muito tempo de castigo no Egito, depois de muito tempo, num tempo, Deus decidiu voltar e olhar e atender ao seu povo. Tudo é uma questão de tempo. Não é todo tempo, mas há um tempo. Não é todo tempo, há um tempo específico para cada coisa. Muitas pessoas confundem os tempos, porque fazem comparação dos tempos. Dizem, não, era melhor quando eu era criança. Era melhor aquele outro casamento. Era melhor aquela coisa. Era melhor... My friend, meu irmão, não compare os tempos. Cada tempo tem um propósito. E cada tempo é um tempo.
Você entra num relacionamento e está a comparar os tempos. Você diz, eu cometi gafe, porque aquela que eu deixei era melhor que esta. No tempo da infância era melhor que este. Como mudou ele? Como mudou ele? Ele era melhor no tempo da infância. Ele era melhor quando era mais pequeno. Ele era melhor. Please, não compare os tempos, porque cada tempo é feito para um propósito. Cada tempo é feito para um propósito. Não compare os tempos. Veja, no ano passado, eu fui melhor. No ano antepassado, aquele homem de Deus foi melhor. No ano antepassado, aquele profeta foi melhor. Não compara os tempos. Cada tempo é feito para um propósito. Não compara a época. Cada época é feita para uma jornada. Deus diz a Moisés, vá para o Egito tirar o meu povo, porque eu já ouvi as suas orações, eu já ouvi o seu clamor, e eu tenho visto, e é nesse tempo que você vai para o Egito tirar o meu povo do sofrimento. Listen, e Moisés disse a Deus, Papá, quem eu sou para ir ao Egito e tirar o teu povo do sofrimento? Papá, quem eu sou para ir no Egito, me apresentar diante do faraó e tirar o seu povo? Se voltar ao tempo, Moisés já tem problema no Egito. Moisés tem problema no Egito. Moisés no Egito fugiu. É acusado de homicídio. É acusado de matar alguém. E ele fugiu. E Deus, num tempo, está a dizer, Moisés, volta lá onde você tem problema, porque eu quero te usar para tirar o meu povo do sofrimento. Tudo tem um tempo. Na sua vida, tudo tem um tempo. Na sua jornada, tem que entender os tempos. Na sua família, tem que entender os tempos. Os tempos não serão os mesmos, mas há um tempo certo. A história não será a mesma, mas há uma história certa. Os dias não serão os mesmos, mas há um dia certo. Que você tem que tomar decisão, que você tem que agir e que você tem que se posicionar. Porque você está à espera de um tempo, que é esse tempo e que é agora. Se você não entender sobre esse tempo, você vai dizer que o meu tempo passou e eu não percebi. Quando Deus faz o homem, Ele faz um ser limitado ao tempo. Deus faz um ser limitado ao tempo. Significa que você não é um ser espiritual eterno. Você não é uma alma eterna. Você é uma alma limitada ao tempo. O teu corpo é um corpo limitado ao tempo. Você tem dias, tem horas, tem meses e tem semanas. Entenda sobre o tempo. Ontem eras uma criança. Hoje era um jovem. Amanhã será um pai. Depois da manhã será um velho. Depois de amanhã já não estará conosco. Significa que os tempos são precisos para ser apreciado. Os tempos são precisos para ser respeitado. Não espere que você vai ter a mesma força que hoje. Não espere que você vai ter o mesmo tempo que hoje. Não espere que você vai ter a mesma determinação que hoje. Não espere que sua vida vai ser igual que hoje. Os tempos são feitos de acordo com o próprio tempo. Se vamos para Eclesiastes, capítulo 3, vamos começar a narrar. Esse é tempo para tudo. Tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou,
tempo de chorar, tempo de rir, tempo de construir, tempo de desconstruir. Existe tempo para tudo. Entenda. Qual é o tempo que você está a passar? E entenda quais são as oportunidades que você tem nesse tempo. Entenda quais são as vantagens que você tem nesse tempo. Os tempos são necessários para você discernir quem tu és, para onde vai. Os tempos são necessários para você discernir esse tempo, em que tempo eu estou. Há um tempo que você quer bater bloco, mas há um tempo que você já não tem time para bater bloco. Há um tempo que você quer namorar, mas há um tempo que você já não tem tempo para namorar. Há um tempo que você quer construir negócios, mas há um tempo que você já não tem tempo de construir negócio. Há um tempo que você tem força, tem saúde, mas há um tempo que você não vai ter força, não vai ter saúde. Há um tempo que a vida, a história já não é a mesma. Deus esperou no tempo certo e veio a Moisés através de uma sarça que ardia e não se queimava. E Deus diz a Moisés: mas eu quero te usar. Eu quero te usar. Você vai pregar o meu evangelho. Você vai levar o meu povo que está a sofrer para uma terra prometida. Uma terra que eu preparei para os meus filhos. Em que vão provar maná. Vão provar o leite. Mas era naquele tempo, era naquele dia, era naquela hora que Moisés teve que ouvir o chamado de Deus para atender a um tempo. Para atender a um tempo. Não foi ontem, nem antes de ontem. Foi naquele tempo, naquela hora e naquele dia. Entenda os tempos que você está. Às vezes, na visão profética, na visão profética, existem casamentos que estão a passar por tempos. Existem relacionamentos que estão a passar por tempos. Existem famílias que estão a passar por tempo. Existem famílias que estão a passar por um tempo. Relacionamentos que estão a passar por um tempo. E você está a dizer que minha mulher já não é a mesma. Só aquela outra que eu vou encontrar. E você está a dizer que meu marido não é aquele que eu conheci, é outro. Talvez tenha que procurar um outro para ser como aquele que era meu marido. Você está a dizer que os meus filhos já não são mesmos. Há um tempo que você está a passar na sua família e você não está a perceber que os tempos nunca mais serão os mesmos. Os tempos nunca mais serão os mesmos. Cada tempo é um tempo. E você tem que saber aproveitar o tempo que você está. Por isso Jesus disse para seus discípulos: há um tempo que eu não estarei com vocês. Há um tempo que eu não estarei com vocês. Há um tempo que eu não estarei com vocês. Porque tudo é sobre tempo. Há um tempo que tem que saber apreciar. Há um tempo que tem que saber a oportunidade. Há um tempo que você tem que se posicionar. Há um tempo que você não pode comparar com o tempo passado. Porque o tempo passado foi um tempo. Você agora está no presente. Depois do presente você vai para o futuro, que é outro tempo. Então não compare os tempos. Respeite os tempos e diga:
essa minha mulher está assim, qual é o problema? Em que tempo ela está? Em que fase ela está? Em que tempo nós estamos? Esse meu marido era assim, mas mudou. Em que tempo ele está? E em que tempo estamos? Esse meu pai era assim. Em que tempo ele está? Em que tempo nós estamos? Não diga que ontem foi muito melhor que hoje. Não diga que eu quero voltar ao passado. Não diga que eu quero voltar ao passado. Porque o passado foi a escola que Deus estava a preparar para hoje. O passado é a escola que Deus estava a mudar para hoje. Entenda sobre os tempos. Os tempos não podem voltar. E a vida não vai parar ao tempo. Porque Deus é um Deus de tempo. Quando você estuda as Escrituras Sagradas, você vai ouvir Deus de Abraão, Deus de Jacó. Deus é conhecido como Deus dos tempos. Deus é conhecido como Pai do tempo. Deus é Deus, Deus da eternidade, de ontem, hoje e amanhã. Eu sei que muitas das vezes você quer comparar os tempos. Você quer buscar um tempo que já não existe. Você quer viver um tempo que já não existe. Sabe? Quando um senhor de 50, 60 anos quer voltar a um tempo e viver como uma criança de 7 anos, as pessoas dizem que esse senhor está idiota. Esse senhor já é idiota. Esse senhor já está idiota. Está a fazer coisas como se fossem coisas de pessoa de 7 anos. Por quê? Que as pessoas dizem que ele está a fazer coisas de idiota. Está a fazer coisas como se fosse criança de 7 anos. Porque o tempo que está a fazer as coisas já não é o tempo dele fazer isso. Só aproveita o tempo que você está. Aproveita o tempo que você está. Aproveita a oportunidade que você tem. Aproveita a saúde que você tem. Aproveita o casamento que você tem. Aproveita a família que você tem. Aproveita o emprego que você tem. Aproveita o negócio que você tem. Aproveita a vida que você tem. Aproveita o tempo que você está. Porque daqui a um ano, talvez a pessoa não vai estar consigo. Daqui a meses, talvez o outro não vai estar consigo. E você vai dizer, se eu soubesse, talvez faria melhor. Mas o tempo já não é o mesmo, porque o tempo já passou. Entenda sobre os tempos. Não julga, não critica, não aponta, se você não está a entender os tempos. Muitos filhos estão a dizer, pai, eu queria que fosse como o tempo passado. Pai, eu queria que você agisse como o tempo passado. Mas, santo, eu não posso agir como o tempo passado. O tempo passado foi uma escola. Eu posso agir como presente para te preparar para o futuro. Eu não posso agir como o tempo passado. Eu não posso agir como o tempo passado. Eu tenho que agir como o tempo presente para te preparar para o futuro. Hoje eu estou a te preparar para o futuro. Hoje eu estou a preparar-te para o futuro. Eu não posso agir como o tempo passado. Sabe?
Quando você estuda a teologia bíblica e você estuda sobre os discípulos de Cristo, existe um estudo que diz que João era o filho mais amado de Cristo. João era o filho mais mimado de Cristo. Era aquele filho que não queria sair. Era aquele filho que queria estar com o pai. Mas há um tempo que os filhos têm que crescer. Há um tempo que você tem que deixar de mamar. Há um tempo que você tem que pegar o microfone. E há um tempo que você tem que assumir a liderança. Há um tempo que você tem que assumir risco. Há um tempo que você tem que se preparar. Há um tempo que você tem que se preparar. E não compara os tempos. Porque quando ele conheci, ele era assim. Ele era assim. Sim. Era um tempo. Ontem você era assim. Sim, era um tempo. É preciso entender os tempos. É preciso discernir os tempos. É preciso fazer aquilo que você tem que fazer hoje. É preciso fazer aquilo que você tem que fazer hoje. Faça hoje aquilo que você deve fazer. Voltamos para Eclesiastes 3. Há tempo de plantar. E há tempo de derribar. Há tempo de chorar. E há tempo de rir. Há tempo de amar. E há tempo de odiar. Há tempo de nascer. E há tempo de morrer. Há tempo de ajuntar. E há tempo de espalhar. Esse é o tempo que você tem que discernir. Na minha vida, que tempo eu estou? Na minha vida, quais são as oportunidades que eu tenho? Na minha vida, o que é que eu preciso melhorar? Na minha vida, o que é que eu preciso para produzir? Na minha vida, como eu posso ser melhor? Na minha vida, que tempo eu estou? Porque quando você não entender o tempo que você está, quando você se aperceber, o tempo já foi. Porque você estava a dormir na sombra e não percebeu que o tempo não parou. Você estava a dormir na sombra e não percebeu que o tempo não parou. Deus repara para Moisés e diz: meu filho, eu quero que você vá tirar o meu povo do sofrimento. E Moisés olhou para Deus e disse: Fada, quem sou eu para tirar o seu povo do Egito? Era um tempo que Deus veio e falou. Era aquele tempo que Deus queria usar Moisés. E não havia outro tempo. Era aquele tempo que Deus queria usar Moisés. E é um tempo igual que anjo Gabriel, através de uma revelação, veio a Maria e disse: mulher, você vai ter um filho. E Maria diz: como eu posso ter um filho sendo ainda uma mulher que não tenha tido? Como eu posso ter um filho? E o anjo disse: você vai ter um filho. Ele será grande. Será Emmanuel. Será Deus conosco. Salvador da humanidade. Aquele que vai morrer para todos. É o tempo. Deus fala através de tempo. E hoje também está a falar através do tempo. Não compare os tempos. Não diga que foi melhor.
Não. Não diga, quero voltar. Não. Cada tempo é um tempo específico para uma determinada missão, específico para uma determinada obra, específico para um determinado momento, específico para um determinado tempo. E Maria disse: como eu posso ter um filho sendo uma mulher que ainda não conheci? E o anjo disse: esse filho é um filho que vai ser físico, mas é um filho espiritual. É um filho que vai ser homem, mas também vai ser um homem espiritual. Não se preocupa com isso. É o tempo. É o tempo. Depois de milhões e milhões de anos, que já se falava desse tempo, já se falava desse tempo, que há de vir um tempo que uma mulher vai dar à luz Messias. E chegou o tempo. E a profecia foi cumprida. Não compare os tempos. Deus é Deus de tempo. Deus é Deus de gerações. Deus é Deus de nações. Deus é Deus. Não compare os tempos. Aproveite o tempo que você tem. Faça network. Cuida da tua família. Faça o melhor que tu podes. Não espere o amanhã para começar. Não espere o amanhã para produzir. Não espere o amanhã. Não fica debaixo da sombra por muito tempo. Levanta, meu filho. 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 Esse é o seu tempo que Deus está a falar. Esse é o seu tempo que Deus está a agir. Esse é o seu tempo que Deus está a profetizar. Esse é o seu tempo que Deus está a revelar. Esse é o seu tempo. Levanta, meu filho. Levanta, meu filho. Não fica muito tempo a dormir. Se você ler Apocalipse, tem uma palavra lá que diz que o tempo do fim se avizinha. Significa que tudo tem tempo. Tudo tem tempo. Aproveite o tempo. Aproveite o seu tempo. Aproveite o seu tempo. Olha para a sua vida e diz: eu preciso aproveitar o meu tempo. Eu tenho projetos que tenho que começar. Tenho alvarás que tenho que ter. Tenho business que tenho que começar. Tenho família que tenho que construir. Tenho missão, tenho uma visão que tenho que começar. Porque este é o meu tempo. Este é o meu tempo. Através do homem de Deus que trouxe a revelação para mim, eu percebi que este é o meu tempo. Usa. Aproveite. Construa. Dê ao seu melhor. Deixa a sua marca. Deixa seu legado. Se torne uma pessoa inesquecível. Se torne uma pessoa inesquecível. Se torne uma pessoa inesquecível. Uau! Vai chegar um tempo que vamos lembrar que naquela cadeira sentava nosso irmão. Ali na porta ficava nosso irmão. Aquela padaria é de nosso irmão. Aquele G63 era do nosso irmão. Aquela duplex era de nosso irmão. Chegará um tempo em que falaremos do passado de uma forma presente. Aproveita o seu tempo de amar. Aproveita o seu tempo